Bom, nessa última semana avançaram os apoios a Lula no chamado voto útil. Aquelas pessoas que nem são petistas, não gostam tanto assim do Lula, mas decidiram votar logo no primeiro turno para terminar a eleição. Alguns apoios são até inesperados. Por exemplo, Miguel Reale Júnior é um jurista que apoiou o impeachment da Dilma. Ele assinou o documento que levou ao golpe contra a Dilma. Miguel Reale Júnior era mais ligado ao PSDB e agora declarou que vai votar em Lula no primeiro turno para derrotar o Bolsonaro. Outro, Caetano Veloso. O Caetano fez uma declaração de voto no Lula. Ele disse que é admirador do Ciro Gomes, mas que não tem jeito, que é preciso derrotar logo o Bolsonaro e então vai com Lula desde o primeiro turno. A mesma coisa o Chico Santa Cruz, que é um artista, um cantor importante, muita ligação com os jovens, cirista, diz que continua gostando do Ciro, mas que tem que votar logo no Lula para não correr riscos para o país. E Fernando Henrique Cardoso, não sei se vocês viram, ele fez uma postagem nas redes sociais em que ele não cita o Lula, mas afirma assim: vote pela democracia, vote pela defesa do meio ambiente, pela recuperação da imagem do Brasil, pelo respeito, etc. Ele coloca tudo que o Bolsonaro não é, né? Então deixa claro que não vai apoiar o Bolsonaro. O partido dele, o PSDB, tem candidato oficial, que é a Simone Tebet, mas o Fernando Henrique não fala o nome dela. Dá a entender que está declarando voto no Lula. Mas não cita, né? Não cita o Lula, ficou muito claro. E isso foi reforçado porque um dia antes o diretor da Fundação Fernando Henrique Cardoso, o Sérgio Fausto, que é um cientista político muito ligado ao Fernando Henrique, esse sim declarou voto abertamente no Lula. Então é uma revoada, né, dos tucanos, ex-tucanos, em direção a Lula logo no primeiro turno. O ex-presidente petista também conseguiu apoio de oito ex-presidenciáveis. Ele fez um encontro em São Paulo. Estavam ali, claro, Haddad, né, que é do PT, e concorreu a presidente em 2018, mas também Marina Silva, Cristóvão Buarque, Boulos e Luciana Genro, os dois do PSOL, já foram candidatos também a presidente. Goulart Filho, como o nome diz, é filho do ex-presidente João Goulart, e Henrique Meirelles, todos eles apoiando Lula desde o primeiro turno. No caso do Henrique Meirelles, é um apoio importante porque ele foi presidente do Banco Central na época do Lula, foi ministro, é um sujeito muito ligado aos bancos, um liberal, e declarou que está com Lula desde o primeiro turno, ressaltando os resultados de Lula quando foi presidente. Isso abre portas junto aos setores assim liberais, o pessoal de mercado financeiro, a elite financeira do Brasil. Não é que vai ter tanto voto, mas é importante para destravar algumas portas e facilitar provavelmente uma vitória do Lula já no primeiro turno. O Bolsonaro preferiu fazer campanha fora do Brasil, usando de novo a máquina, usando o Estado. Não pode. Mas ele foi a Londres para o enterro da rainha, fez discurso na Embaixada do Brasil, que pertence ao povo, ao Estado brasileiro, não deveria ser usada como local de campanha. Fez campanha lá em Londres, foi um vexame, não só por causa do Bolsonaro, mas por causa dos bolsonaristas, né? Se reuniram ali do lado de fora da embaixada, 100, 150 pessoas, e havia jornalistas, tanto brasileiros como de órgãos de meios de comunicação internacionais, da BBC, e os jornalistas foram atacados, assediados pelos bolsonaristas. A gente tem até um trechinho para ver aqui. É 18/9, então o pessoal da BBC está aqui. Qual é o seu nome, cameraman? Não pode dizer? Isso significa que ele não está se comprometendo com a verdade. Eu também estou fazendo o meu. Só que eu estou aqui para mostrar a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade. É isso aí. Lixo, vocês não é bem-vindo. Não sei o que vocês estão fazendo aqui. Vocês não é bem-vindo aqui. Isso aqui eles não vão mostrar. Rodrigo aí sim, agora BBC, fake news. Isso aqui eles não vão mostrar. De Londres, Bolsonaro voou direto para Nova York para fazer o discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU. Cabe sempre ao Brasil, é uma tradição nas Nações Unidas, o Brasil fazer esse discurso de abertura da Assembleia. É um momento importante. Só que o Bolsonaro fez o país passar vergonha de novo. Ele usou a tribuna da ONU como se fosse o cercadinho, sabe lá onde ele faz aquela conversa com os apoiadores dele lá em Brasília? Parecia o cercadinho de Brasília. E aí fez campanha eleitoral no discurso da ONU,
atacou o Lula, contou algumas mentiras sobre a pandemia, disse que o país tratou o Estado, o governo tratou muito bem os brasileiros durante a pandemia. A gente sabe como é que foi, né? Demorou para fazer vacina, demorou para fazer o auxílio emergencial, o Congresso teve que forçar, senão ele não fazia. Enfim, foi um vexame e terminou com uma fala assim que lembra os fascistas, a extrema-direita, aquela coisa de Deus, pátria, família. É um slogan da extrema-direita que era usado na Itália, em Portugal, na época do fascismo. A imprensa internacional fez pesadas críticas ao Bolsonaro, o New York Times, por exemplo, ressaltando que ele usou a tribuna da ONU para fazer campanha eleitoral. E também houve projeções em prédios lá de Nova York, até no prédio da ONU. Aí aparece o Bolsonaro, vergonha, shame, né? Em inglês, vergonha internacional, e mentiroso também nestas projeções. O Departamento de Estado, lá dos Estados Unidos, curiosamente, nesta semana, pediu uma reunião com Lula em São Paulo, como que reconhecendo que Lula é favorito e os Estados Unidos querem conversar logo com Lula para saber quais são as expectativas para um possível governo. Não ganhou, né? Não ganhou nada, mas é uma sinalização de que os Estados Unidos reconhecem o favoritismo. Até porque as pesquisas esta semana, todas elas, mostraram Lula ampliando a vantagem. Claro que há diferenças, tem metodologias, recortes diferentes. Na pesquisa IPEC, que é o antigo Ibope, Lula aparece com 52% dos votos válidos, aí já ganhando em primeiro turno. Na pesquisa Quest está um pouquinho mais abaixo, 49% dos votos válidos. Aí fica na dúvida se ganha ou se não ganha no primeiro turno. E o Datafolha, que foi divulgado na última quinta-feira, 50% dos votos válidos, está em cima ali da linha para ganhar no primeiro turno. Bom, a eleição pode acabar mesmo no dia 2, mas há fatores importantes. Primeiro, o voto útil. Eleitores de Ciro e de Tebet vão decidir por Lula na reta final? Se isso acontecer, liquida realmente no primeiro turno. Outro fator, a abstenção. Se houver uma abstenção muito alta, isso pode atrapalhar o Lula, porque a abstenção geralmente é um pouco mais alta entre os mais pobres. Tem dificuldades para se deslocar, tem alguns não conseguiram trocar o título eleitoral. Então o Lula tem uma ampla vantagem entre os mais pobres e é entre eles que a abstenção costuma ser mais alta. Dependendo de quanto for, isso pode impactar nos índices de Lula. Então se ele tiver 51, 52 dos votos válidos, pode acabar caindo para 49, né, no dia da eleição. Por isso que o Lula precisa ampliar ainda mais a sua margem para ter chance realmente de liquidar a eleição no primeiro turno. O mundo vive um momento muito tenso também nesta última semana, se aprofundou a tensão na Ucrânia. Putin está muito incomodado com o fato dos Estados Unidos e a OTAN investirem pesadamente no apoio à Ucrânia, com armamento, com dinheiro, e ele mobilizou 300 mil reservistas e falou inclusive em usar armas nucleares se a Ucrânia avançar e reconquistar territórios de fala russa que hoje estão na mão da Rússia. O Biden respondeu, inclusive num discurso na ONU, disse que é um absurdo, que a ameaça de usar armas nucleares. Os Estados Unidos são o único país no mundo que já usaram armas nucleares no Japão, como a gente sabe, né? Hiroshima e Nagasaki. E a China, aliada da Rússia, também mandou o seu exército se preparar. Portanto, tensão no mundo. De um lado, China, Rússia. Do outro lado, Europa, Estados Unidos. O Brasil teria um papel a cumprir se tivesse um governo sério para fazer essa mediação, já que o Brasil está aqui nas Américas, é a área de influência dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, pertence aos BRICS, é aliado da Rússia e da China, poderia mediar de alguma maneira esta situação que se agrava e preocupa o mundo inteiro.